Eu quero discutir com vocês sobre as vias moleculares da hipertrofia. É importante nós conhecermos essas vias moleculares para que a nossa musculação possa ser estruturada e planejada de maneira adequada, a fim de promover essa importante resposta fisiológica que é a hipertrofia. Inclusive, o aumento da força e da hipertrofia muscular está associado com a redução do risco de doenças cardiovasculares, metabólicas e de mortalidade. Então veja a importância de nós conhecermos essas respostas moleculares para poder gerar o impacto que nós queremos. Então olha só, eu tenho aqui um músculo esquelético. Quando a musculação gera uma tensão maior sobre esse músculo, ou seja, um estresse fisiológico, em outras palavras, um sofrimento, e esse sofrimento, inclusive, pode impactar em microlesões. Não é que é dependente de microlesões, mas esse estresse fisiológico da musculação pode até mesmo ter impactado em microlesões. E aí eu gero microlesões em actina e miosina e também na membrana da célula muscular. Essa tensão maior já gera também essa resposta de o quê? De agora fazer com que a membrana da célula muscular libere os fosfolipídios. Por quê? Porque a membrana da célula muscular, que se chama sarcolema, eu tenho ali fosfolipídios de membrana. Então a tensão maior sobre o músculo faz com que eu tenha a liberação desses fosfolipídios de membrana. E aí eu vou ter aumento da atividade de enzimas, por exemplo, a fosfolipase A2 e a fosfolipase C, que pega esses fosfolipídios da membrana e agora converte em ácido araquidônico. E agora esse ácido araquidônico é convertido pela enzima ciclooxigenase. Ciclooxigenase é convertido em prostaglandinas. Que está associado à inflamação e dor. Então olha só, o treino gerando uma tensão maior libera os fosfolipídios da membrana. Esses fosfolipídios são convertidos pela enzima fosfolipase A2 e fosfolipase C em ácido araquidônico. Aí a enzima ciclooxigenase pega esse ácido araquidônico e converte em prostaglandinas. Prostaglandina está associada à inflamação e dor. Sabe aquela dor que você sente muscular 24, 48 horas após o treino? É devido ao aumento de prostaglandina. E qual foi a importância disso? Qual foi a importância desse processo inflamatório? Ali, como gerou o processo inflamatório, eu tenho atração de células imunológicas, neutrófilos e macrófagos. Isso é importante porque são neutrófilos e macrófagos que vão fazer a limpeza daquele local que teve uma tensão maior, que sofreu microlesões. Então agora para aquele local, como teve inflamação, para aquele local, por quimiotaxia, foi atraído agora células imunológicas, neutrófilos e macrófagos. E quando eles vão para aquele local, eles fazem a fagocitose e libera uma miocina, que é a interleucina 6. E agora, essa interleucina 6 aumenta a atividade de proliferação e diferenciação das células satélites. Quem são as células satélites? São uma das importantes vias da hipertrofia. Por quê? Porque as células satélites são responsáveis por aumentar o mionúcleo. Se eu quiser ter hipertrofia muscular, aumento do volume da célula, eu preciso aumentar mionúcleos. E por quê? Porque cada núcleo controla o seu espaço específico, a gente chama de domínio mionuclear. Se eu quero aumentar meu tamanho, eu preciso aumentar mionúcleos. E quem faz isso são as células satélites. Mas essa é uma das vias moleculares, eu tenho outras. Por exemplo, eu tenho esses fosfolipídios também sendo convertido pela enzima fosfolipase D em ácido fosfatídico. E esse ácido fosfatídico ativa uma importante via da hipertrofia, que é a via da mTOR. Então a via da mTOR é uma outra importante via da hipertrofia. Quando eu tenho aumento da liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático,
pelo retículo sarcoplasmático, eu vou ter aumento da atividade da proteína calmodulina, que ativa uma outra proteína que é a calcineurina. E essa calcineurina ativa N-FAT, fator de transcrição ativado por células T, ou melhor, fator nuclear ativado por células T. Eles migram para o núcleo da célula e aumenta a transcrição, a síntese de RNA mensageiro para a síntese de actina e miosina. Então a via da calcineurina N-FAT é uma outra via molecular. Além disso, o estresse de fluxo maior para a célula muscular, o estresse de fluxo maior, a hipóxia gerada também no músculo esquelético, agora eu tenho toda uma resposta que eu vou ativar uma outra via molecular, que é a via da MAPK, proteína quinase ativada por mitógeno. Então olha que interessante, o estresse de fluxo gerando um inchaço muscular estira a membrana da célula, que ativa agora proteínas integrais de membrana, como por exemplo a aquaporina. E aí eu tenho uma informação, por quê? Porque esse músculo pensa que ele vai arrebentar. Então, para reforçar a sua membrana, eu tenho agora a atividade aumentada da proteína quinase ativada por mitógeno. Além disso, a hipóxia muscular, o aumento da demanda metabólica, agora eu tenho geração de radicais livres, e radicais livres também ativa a proteína quinase ativada por mitógeno. Então olha que interessante, se eu conhecer as vias moleculares, eu sei estruturar o treinamento, porque se eu fizer maior hipóxia, o que eu posso fazer? Eu posso diminuir a velocidade da repetição na fase concêntrica. Se eu quero aumentar a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático, se eu quero agora fazer com que tenha mais produção de radicais livres, eu posso aumentar o tempo de tensão. Então agora eu posso fazer treinos que tenham um maior volume de repetições, séries de 20, 25, 30 repetições máximas. E por que próximos da falha concêntrica? Porque eu tenho maior recrutamento de unidades motoras, e aí maior liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático, que agora ativa a proteína calmodulina, que ativa a calcineurina, e agora ativa a ação de N-FAT. Eu tenho outras vias moleculares, por exemplo, a via da folistatina. A folistatina é uma miocina liberada pelo músculo que bloqueia os receptores de miostatina. Então, eu entendendo toda essa repercussão fisiológica, a minha estrutura de treinamento fica mais adequada. Se eu quero uma tensão maior, se eu quero agora maior impacto de mecanotransdução, eu posso fazer treinos com menor volume de repetições, séries de 5 a 7, 8 a 12 repetições. Mas se eu quero agora maior demanda metabólica, se eu quero inclusive depletar glicogênio para ter respostas fisiológicas importantes, se eu quero aumento do estresse de fluxo sanguíneo para a musculatura, eu posso agora fazer treinos com maior volume de repetições. Por isso é importante nós conhecermos essas vias moleculares. E que inclusive, por exemplo, se eu faço uso de anti-inflamatório, por exemplo, não esteroide, como o diclofenaco, cetoprofeno, o que eles fazem? Eles inibem a enzima ciclooxigenase. Logo, eu não vou ter a formação de prostaglandina, não vou ter inflamação, não vou ter dor, mas eu vou ter menor resposta sobre as células satélites.